Pois muito bem, boa noite. O caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho. O caminho é a nossa trajetória, como um suposto caminho para nosso Pai, Deus. Pois que muitos de nós vivemos ainda sem direção, envolvidos numa espécie de labirinto, caminhando desnorteados, utilizando referências externas e não chegando a lugar algum, referências do mundo material. Jesus, no entanto, nos mostra a melhor e mais correta forma de nos encaminharmos, de transitarmos pela vida, sempre acompanhados e bem orientados, encarando os problemas e desafios que a vida nos oferece. Em resumo, eu diria que o caminho somos nós, está dentro de nós. Precisamos seguir essa nossa bússola interna, esse mapa, que nada mais é do que a nossa própria consciência. Sabemos direitinho, sem medo de errar, o que é bom e o que é mal. Todos nós sabemos o que é bom e o que é mal. Todos nós sabemos também o que é certo e errado, não é mesmo? Sabemos? Viu? Ela concorda? E o que pode nos auxiliar ou prejudicar. Tudo isso nós sabemos. Então, nós sabemos disso para nós, para a nossa vida, para as nossas posturas e atos, e também em relação ao nosso próximo. A verdade. A verdade, então, nos foi dada a conhecer através do Evangelho de Jesus, através das palavras de Jesus. Hoje nós vivemos em meio a uma confusão muito grande, a uma dispersão, ao medo, muitas vezes envolvidos pela solidão, de um mundo hiperconectado, mas ao mesmo tempo e contrariamente hiperconectado, ou seja, virtualizado. Nós aqui todos temos um celularzinho na palma da mão e falamos com todo mundo ao redor do mundo. No entanto, muitas vezes a gente observa num restaurante uma grande família reunida, ou 3 ou 4, cada um deles com seu celular hiperconectados, com todo mundo. Mas o filho não fala com a mãe, o pai não fala com a esposa. Os 4 ali estão isolados, mas estão hiperconectados, conectados com todo mundo. Então, nós temos contato com o mundo inteiro, distante de nós, o mundo virtual. E ignoramos quem muitas vezes esteja aqui ao nosso lado, necessitando de uma mão, de um auxílio, de um carinho, de um olhar, de uma palavra amiga. Então, muitos de nós estamos esvaziando nossas vidas, investindo também no poder, na vaidade, no acúmulo de riquezas. Ou seja, investindo nessas coisas virtuais, ou às vezes não tanto virtuais, mas materiais. E isso acaba fazendo com que a gente caia numa frustração muito grande, num vazio interior. É quando então Jesus nos diz: eu tenho a verdade, mas, aliás, ele não diz eu tenho a verdade, ele diz eu sou a verdade, porque sou o verdadeiro. Jesus continua, ele continua sendo coerente com o seu modo de ser e de viver. O que ele falou há 2000 anos atrás, nós podemos conferir hoje, e não se altera, é a mesma verdade. E por fim, a vida. O caminho, a verdade e a vida. A vida é o próprio Jesus nos ensinando a verdade, nos amparando amorosamente, indicando-nos como devemos praticar o amor durante nossa jornada aqui na Terra, a nossa encarnação. E quando Jesus diz que é a vida, está dizendo que esta é a vida espiritual, é a única vida que nos levará ao Pai. Portanto, caminho, verdade e vida são as 3 grandes fomes da humanidade, as grandes 3 fomes humanizadoras que apontam o sentido da nossa existência, que expressam essas 3 grandes buscas dos seres humanos. Assim como Jesus o fez, a lição é vivermos para nós e para os outros. Nós temos que nos comprometer, não só com a nossa vida, com nos aprimorarmos, nos corrigirmos, mas também com a vida em todas as dimensões. E elas podem ser entendidas em 4 dimensões. A nossa vida corporal, a nossa vida afetiva, a social, que é o que estamos fazendo aqui, a intelectual e a religiosa. Então este é o caminho. Quanto mais nós nos humanizamos, mais também nos divinizamos.
Esta busca, então, começa neste retorno a nós mesmos, esta busca interior, que é onde o Senhor nos habita, é a nossa consciência, esta centelha divina que todos nós trouxemos ao virmos aqui para o mundo encarnado. Então nós podemos afirmar, sem medo de errar, que buscar Jesus e encontrar Jesus vai ser coincidente com a busca e o encontro de nós mesmos. Já que a centelha está aqui, e já que muitas vezes olhamos só para fora, a busca não é tão difícil. É voltar para dentro. A centelha está lá, a verdade está lá, a nossa consciência está lá. Os ensinamentos, o que o Pai criou de bom, as virtudes estão lá. Mas, para orientar essas buscas, para orientar as nossas vidas, nós precisamos saber quem somos. E se todas as buscas são válidas, o que nós estamos fazendo aqui hoje, neste local, neste instante? Nós viemos buscar entendimentos, nós viemos buscar a nós mesmos, seja nessa casa espírita, seja numa catedral, seja num terreiro de candomblé, qualquer que seja a crença, e o espiritismo acha que todas são válidas quando elas apontam para as verdades, quando apontam para nós mesmos. Então, esta palestra espírita é, na verdade, uma busca. E é também um diálogo. Muitas vezes, a gente está aqui falando, parece que estamos falando sozinho. Primeiro que estamos falando para nós mesmos. Se alguém imaginar que eu esteja falando para algum de vocês, ou apontando o dedo, eu vou desapontar, vou dizer que vocês estão errados. Eu estou falando para mim mesmo. Este é o primeiro grande ensinamento, quando nós estudamos e buscamos. Então, esta busca, ou estas buscas que nós fazemos, elas nos disponibilizam uma bússola bem aferida, um mapa, que nos guia através dessa conversa íntima, muito particular, que nós fazemos com as nossas próprias consciências. E o que eu estou fazendo aqui é uma prosa com a minha própria consciência. E estou provocando em vocês a mesma conversa com as suas consciências. Então as palestras, elas nos trazem as palavras de Jesus, as espíritas. E estas palavras, como luzes, elas vão também nos iluminando interiormente, fazendo com que a gente descubra lá no fundinho de nós, naquele cantinho escuro, desconhecido, escondido de nós, quem somos e quais são as orientações que nós necessitamos ter para bem viver. Por isso, tantas vezes, quando a gente ouve um palestrante, um amigo, um pai, a mãe, um terapeuta, algumas vezes a gente se sente reconfortado. Outra hora, nos sentimos incomodados. E por quê? Porque, horas, nós vestimos uma carapuça. Ora, a palavra que a espiritualidade diz através de mim, ou diz através de nossas consciências, ela nos acusam. Ela diz assim, seu Paulinho, coloque sua carapuça. E a gente sabe bem quais são as carapuças que a gente tem que usar. Mas muitas vezes nós negamos ter que usar esta carapuça. Nós nos negamos, nós nos protegemos. Por quê? Talvez lá no fundo a gente saiba exatamente quem a gente é. E as mudanças, enfim, exigem muito trabalho e uma certa dose de coragem, porque cruzar os braços não resolve nada. Deixar de olharmos para as nossas mazelas não resolve nada. Protelar, ou seja, deixar para depois, ou empurrar com a barriga, só aumenta o que pode ser um problema pequeno. É a chamada bola de neve. Então, nós temos que olhar para nós, e mesmo que seja difícil encarar o que é contrário a nós, ou às nossas crenças, o que é incômodo, esse confronto, esses posicionamentos contrários, eles têm que acontecer, porque é só através do que nos incomoda, do que nos contraria, que a gente cresce. Se eu dissesse que vou ensinar vocês a escrever a letra A, vocês até dariam risada e pensariam, por que vai me ensinar a escrever a letra A? Eu já sei.
E a posição de vocês seria muito cômoda e não traria nenhuma transformação, nenhum crescimento. Se eu for ensinar para vocês a respeito de teoria interestelar, por exemplo, que para nós eu também não conheço, todo mundo, ligaria as antenas, eu vou aprender algo que eu não conheço. Então, as diferenças, aquilo que nos confrontam, é justamente aquilo que nos desacomoda, aquilo que nos incomoda e que nos faz pensar. Então, a gente percebe que as nossas preferências podem nos levar à ociosidade, ou seja, quando a gente já está bastante cansado de conhecer certas coisas, elas não nos dizem mais muito respeito, elas não nos cativam. Então, a gente acaba deixando de lado. Por exemplo, nas escolas. A gente ia para a escola e eu, por exemplo, gostava de várias matérias, exceto de matemática. Matemática eu não gostava. E o que eu fazia? Certamente tudo que vocês faziam. Eu deixava a matemática meio de lado. Deixo a matemática de lado, eu vou estudar o que eu gosto. Naquilo que eu estudava e gostava, ia muito bem. Mas a matemática estava sempre lá, aquela pedra no sapato. Por quê? Porque é justamente o que nos incomoda é que a gente tende a virar as costas. Eu não quero saber disso. Só que os nossos problemas de interrelacionamento, de convívio, em geral a gente aponta para fora, mas eles estão aqui dentro. São esses problemas que nos causam atribulações no convívio social. Então, nós não podemos protelar os nossos deveres. Assim como na escola a gente esquecia a matemática de lado, era um ato meio irresponsável. A gente deixava de lado alguma coisa que era um dever. Temos que fazer. Mesmo as coisas que nos incomodam e que nos perturbam. São justamente essas que a gente deve encarar para melhorar. E nós temos deveres externos e internos. Então, se nós não nos dedicarmos a aprender as lições necessárias ao bom encaminhamento das nossas tarefas, haverá sempre um prejuízo para nós mesmos. Neste caso, um prejuízo ao nosso desempenho, como eu disse, na escola, nossas atribuições, as nossas vidas. Estaremos agindo irresponsavelmente, mas como agir em relação aos deveres que estão dentro de nós? Temos deveres em relação à vida, em relação à nossa vida, a vida dos próximos, das pessoas que nos cercam. Aí é que estão as lições mais difíceis, porque para bem viver nós precisamos estar atentos, precisamos buscar os ensinamentos corretos em algum lugar seguro. Um deles, por acaso, e não é por acaso que estamos aqui, é justamente no Evangelho do Mestre Jesus. Tendo o mapa em mãos, tendo o melhor roteiro, nós vamos poupar muito tempo, muita energia, muito desgaste para alcançarmos o destino certo, através dos melhores caminhos, tornando a vida menos trabalhosa, o fardo menos pesado, tornando a nossa vida mais produtiva e menos aflitiva. Então, faça um retrospecto das suas atitudes, como eu faço das minhas, em família, em relação aos nossos pais, quando éramos adolescentes. E paremos para pensar um minutinho e vejamos quais daquelas atitudes nossas adolescentes, contrárias muitas vezes aos nossos pais, quais aquelas atitudes que ainda hoje nós manteríamos? Praticamente nenhuma, muito poucas. E a gente vai envelhecendo e começa quase a pensar igual aos velhos, aos pais. Não é porque eles tinham talvez mais conhecimento, mas eles tinham mais vivência. Eu tinha 15 anos e achava que conhecia o mundo. Eu olhava para o meu pai aos 50, 60, ou alguém, um pai de 70, e dizendo: você não sabe nada, você não tem nem escolaridade, mas ele tem vivência, ele já passou por muitas situações. Então, dentre tantos ensinamentos que Jesus nos deixou, alguns parecem resumir de modo absolutamente claro, simples e infalível a melhor forma de a gente se conduzir na vida. Um deles: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
texto está em Mateus. Também está em Mateus um outro, que diz: assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. A gente é muito pródigo em apontar o dedo e os defeitos dos outros, mas a gente se melindra tanto, se constrange tanto quando alguém aponta os nossos. Então, na verdade, trocando essas frases em miúdo, eu diria que se nós queremos que todas as pessoas nos façam apenas o bem, façamos nós igualmente apenas e tão somente o bem a todas as pessoas. Nós teríamos aí, então, essas lições simples, tiraríamos dessas lições simples os melhores ensinamentos para uma vida de paz, de harmonia, e tudo então estaria sendo comandado pelo amor, sem guerras, sem discórdias, sem egoísmo, sem vaidades, e estaríamos habitando então um planeta ditoso, um planeta elevado, não um planeta como o nosso de provas e expiações. Mas talvez não seja a hora agora de sonharmos com um planeta ditoso, porque nós estamos ainda engatinhando, somos crianças. Vamos deixar então um pouquinho esses sonhos de lado e vamos voltar à realidade, para esta realidade do nosso planeta, e nos perguntemos, como é que chegamos à vida? Veja, nós chegamos à vida trazendo às costas uma mochila existencial. Nela, o Pai, o Criador, colocou todas as virtudes necessárias para bem vivermos, para que o nosso roteiro fosse o mais nobre possível, que houvesse entre nós um sentimento pleno de confraternização entre todas as criaturas, sejam nossos semelhantes ou não, a não ser também os animais. Mas o que geralmente acontece com esta carga que nós trazemos, com esta centelha divina? Nós acabamos enchendo as nossas mochilas com muito lixo desnecessário. É basta observarmos aí a trajetória belicosa da própria raça humana, através dos tempos, deixando um rastro de sangue derramado aí para satisfazer o quê? Não é nenhuma das virtudes que o Pai expôs nessa mochilinha existencial, mas para satisfazer o egoísmo que nos leva a querer o poder, a riqueza e que nos mantém orgulhosos. E todos esses são instrumentos que acabam nos afastando dos nossos semelhantes. Então a gente vê que nessa mochila a gente põe muitas necessidades desnecessárias. Eu poderia, assim, de bate-pronto, citar umas 30 para vocês, mas eu vou citar algumas só. A cólera, a inveja, o orgulho, a maledicência, o egoísmo, os melindres, os lamentos, a soberba, a injustiça, a crueldade e a intolerância. E para cada uma delas, a gente tem lá naquela mochila, com aquela centelha, a gente tem as melhores virtudes. A cólera, temos a mansidão, o amor. A inveja, o desapego das coisas materiais. No orgulho, a humildade. Na maledicência, a piedade, a humanidade. No egoísmo, temos a generosidade. E por aí vai. Para não citar todas, eu fico ali na intolerância. A intolerância, ela nos requisitaria, face oposta da moeda, seria a indulgência, seria o acatamento. Ou seja, é muito conhecida a nossa intolerância, é muito propagada, mas a gente exerce muito pouco a tolerância. Somos muito intolerantes. Parece que somos os deuses perfeitos e que cada um que está do nosso lado está sempre nos incomodando. O filósofo francês Jean-Paul Sartre tem uma frase famosa que dizia: o inferno são os outros. Ou seja, os outros, é difícil tolerar os outros têm muitos defeitos, os outros incomodam, os outros têm erros, os outros têm defeitos, têm enganos. Eu só olho para fora, porque nós estamos acostumados a olhar para fora. E já que olhamos para fora, eu aponto para fora, para vocês. O exercício oposto é que é o difícil, olhar para dentro, né? Então nós precisamos fazer uma
faxina interna, uma faxina existencial. Porque chega um momento em que a gente percebe que o mundo não está funcionando como a gente quer. E a gente então vem a um centro espírita, uma sinagoga, uma igreja, assim como tantos outros devotos, buscar entendimento. Nós estamos tentando, aqui, neste momento agora, estamos tentando, sem que nos percebamos, estamos tentando nos salvar dos erros, dos enganos, das dúvidas. Enfim, nós estamos tentando melhorar o passo para tornar a nossa caminhada menos áspera, menos dura, para sermos menos incompreendidos, para também compreendermos melhor os outros. E esse processo, ele começa a produzir resultados a partir do momento em que nós compreendermos qual o sentido da vida. Afinal, o que estamos fazendo aqui? Nós estamos, como é o título da palestra, estamos tentando encontrar o caminho, a verdade e a vida. O melhor caminho, a mais pura e desinteressada verdade, e também o sentido da vida. Então, é quando a gente sente a necessidade de buscar essas respostas. Isto acontece quando os efeitos de tantas atitudes erradas começam a nos incomodar, a nos paralisar, a nos causar prejuízos. Cada uma delas, ou as três juntas, porque os incômodos são as nossas indecisões. A paralisia é esta vida sem perspectiva, sem projetos, uma vida vazia. E os prejuízos, gente, são as dores de tantos desacertos. Então, como eu já disse anteriormente, alguns se valerão de parentes, de amigos, outros recorrerão à ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, e outros tantos virão à casa espírita, ou à igreja, ou ao terreiro de candomblé, buscar ajuda. Aqui nós vamos encontrar ajuda no Evangelho de Jesus. E Jesus dizia, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Pois bem, os que choram demonstram humildade diante dos erros cometidos e da magnitude do Pai. O Pai amoroso que não pune, mas abençoa, orienta e protege. Bem-aventurados também os aflitos, porque deles será o reino dos céus. Os aflitos são aqueles que reconhecem a própria insignificância, não são vaidosos, não se julgam superiores a ninguém. Esses sim serão bem recebidos pelo Pai. Então, nessa nossa longa jornada terrena, nós precisamos ir burilando as nossas ações. E muitas vezes o instrumento reparador que temos em mãos ou que se abate sobre nós é a dor. Claro que é um instrumento muito pouco apreciado, né? Não é desejado por ninguém. Até por alguns é amaldiçoado, né? Faz ranger os dentes, faz sofrer. Mas Leon Denis nos dizia que a dor é que com a dor aprendemos as mais sábias lições. É através dela que nos desacomodamos, buscamos as correções necessárias para que os efeitos dos nossos erros sejam aliviados. Mas será que é só na dor que nós podemos buscar as correções? Claro que não. Mas a gente não pode discordar que a dor é uma professora bem convincente, né? Porque após uma decisão errada e uma consequência danosa, a gente dá seta para a direita, estaciona no acostamento a vida veloz e reavalia a infração, para daqui a pouco não receber mais uma multinha salgada, né? Então a gente vem na vida com muita urgência. Eventualmente a dor atropela a gente. Então a gente liga a seta, para no acostamento, olha para a infração que a gente cometeu e tenta se acertar para não ganhar mais uma multa, ou seja, para não ter mais uma dor. Então, os ensinamentos claros que a gente pode colher nesses momentos críticos da vida é quando caímos doentes ou temos em mãos algum amado muito doente, uma doença terminal crítica. É nesses momentos que a gente percebe que as máscaras caem, o orgulho cai, a soberba cai, a tolerância se instala, né? E esses defeitos começam a se dissolver
sem distinção de classe social, de raça ou de credo. Então, são essas lições dadas pela dor que nos aproximam de nós mesmos e também das outras pessoas, dos próximos. E mesmo assim, valores negativos ainda se impõem quando estamos carregando tantos valores enganosos em meio aos chamamentos da vida material. Porque a vida material nos incita a perseguir muitas coisas que, na reta final, a gente percebe que não terão valor algum, não levaremos nada, não é isso? E quais são esses valores que mal nos orientam? Aqueles que nós acabamos elegendo e carregando nossas mochilas. Nós temos aí os bens materiais. Quando alguém se apresenta para nós publicamente, por exemplo, exibindo grandes aquisições materiais, em geral, as reações imediatas que podem ser provocadas são a inveja, o ciúme, ou a amargura, o lamento, porque o outro tem e eu não tenho. As comparações. As comparações também não são instrumentos muito amigáveis, porque se a gente for se comparar o tempo todo, a gente também pode sofrer, porque sempre estaremos vendo alguém que é mais que a gente, que tem mais que a gente, que é mais bonito, que é mais rico, que é mais poderoso, que tem mais posses. Então, essas comparações são danosas. Temos que evitar essas comparações. E o trabalho que nós temos a fazer é nos conscientizarmos das nossas verdadeiras necessidades, que não são materiais, ou não apenas materiais. E nós podemos encontrar as respostas. Qual o caminho? Qual é a verdade? Qual a melhor forma de viver? O Evangelho nos diz. Ali estão as lições essenciais. Quando começar? Bom, aí cada um de nós tem o seu tempo. A depender das necessidades, a depender das dores que vem sentindo, em função dos erros que vem cometendo. Ou seja, se a gente andar muito desatento pela vida, a gente vai desperdiçar tempo precioso e vamos desperdiçar também muita energia buscando tesouros fictícios que brilham neste mundo material, mas que no plano espiritual reduzem-se a pó. Então, nós temos aí, vou citar aqui a parábola dos trabalhadores da última hora, por exemplo. Esta parábola ela está citando todos nós, pois que há mais de 2000 anos Jesus nos trouxe os ensinamentos e nós, boa parte da humanidade, continuamos ainda teimando em nos manter de braços cruzados ou cultivando muitos valores materiais em detrimento dos valores espirituais. E às vezes a gente se ressente porque a nossa família não melhor nos orientou desde a infância. Eu, por exemplo, não tive nenhuma orientação religiosa na infância, mas eu não posso apontar o dedo para os meus pais, porque eu percebo que eles também não receberam orientações de seus avós, e nem posso recriminar meus avós, que possivelmente não tenham também recebido dos meus bisavós. Então, a gente não deve apontar os outros para as falhas que são nossas. Nós temos que arregaçar as mangas. Quando chegar o nosso tempo, quando o sinal nos for dado, quando nós formos chamados. E nós temos que trabalhar. Nós temos, olha só, 168 horas semanais. 160 horas. E em várias religiões nós temos uma hora que a gente dedica a estar num culto, numa igreja, num terreiro, numa palestra. Nós temos durante o mês 720 horas. E se somarmos tudo, 4 horas. Parece pouco, né? Não é não, Felipe, não parece, é pouco. Mas nós temos que dedicar mais horas às nossas atividades internas. Porque todos nós aqui sabemos, né, que para as atividades externas, aquelas que o mundo material nos chama, a gente dedica dia e noite. Trabalhamos o dia e noite. Semana inteira, o mês inteiro, anos inteiros. E nós acabamos deixando de lado, como lá na escola, a lição de matemática,
que aquela mais complicada, mais difícil, mais trabalhosa, a gente deixa de lado. Então a gente tem que escapar dessa síndrome do adolescente apavorado com a matemática. A gente tem que encarar esses nossos problemas, temos que estudar, temos que conhecer. Então eu digo que quando nós não olhamos para dentro de nós acabamos gerando uma dependência de tudo que está lá fora, nos incitando. E nós temos que encarar os nossos defeitos. É claro que esse é um processo trabalhoso, é dolorido, é mais fácil olhar para fora do que olhar para dentro. Mas nós somos mestres em resolver os problemas dos outros, que sempre parece tão mais simples, mais fáceis, não é? Pois é. Então nós temos esses chamamentos aí, nos desvirtuando, nos afastando de nós mesmos, os sociais, os profissionais, os estéticos, os financeiros. Os sociais, aqueles, né? Preciso me apresentar bem, me fotografar bem, tenho que me exibir, uma vida perfeita. Os profissionais, eu tenho que ter uma carreira bem-sucedida, eu tenho que ter grandes conquistas, que me levem a conquistas secundárias, um bom carro, uma grande casa, uma casa na praia, belos passeios, roupas de grife. Os estéticos, aí a coisa começa a pegar. Os estéticos começam a ser um pouquinho mais perversos, porque muitos de nós acabam tentando ser fisicamente o que já nós não somos. Manter a aparência jovem aos 60, 70, 80, como se quiséssemos ser adolescentes de 20 anos. É claro, isso é impossível. Então a gente adota recursos, né, alimentares, né, regimes caríssimos, miraculosos. A gente se cobre de cremes da pele, né? A gente usa, por exemplo, neurotoxinas que paralisam os músculos. Alguns usam, é o Botox, né? Enxertos subcutâneos, silicone, tudo, né? E qual a finalidade, né? Claro, a gente sabe que a manutenção da boa aparência, né, deve ser louvada, porque afinal de contas o corpo é o templo da alma. Ele deve ser bem cuidado. Isso está inclusive no Evangelho. Mas o que muitas vezes se mostra explícito é justamente esta faceta desalentadora, né? Pessoas com 100 anos, conheço algumas que querem chegar aos 100 anos, não vão chegar com aparência de 20. Talvez com uma aparência de 21, de 20 não vão chegar. Tá? Então veja só, o que eu estou querendo dizer é que esses chamamentos externos nos mobilizam, nos atraem, nos põem de joelhos, e muitas vezes a gente passa a vida escravizado por eles, sem olhar aquela lição de matemática que ficou lá. A gente não quer saber daquilo, aquilo ainda incomoda. Então, eu tenho a dizer que os movimentos que promovem mudanças não são aqueles que a gente faz para fora, são aqueles que a gente fizer para dentro. Quando a gente olhar para dentro, a gente vai promover uma mínima mudança de comportamento. E as pessoas que fazem esta viagem para dentro, elas começam a perceber que as pessoas da volta começam a nos achar estranhos. Porque aquele grupo que nós tínhamos todo sábado à noite, de sair para muitas beberagens, para comer demais, para falar dos outros, a gente se afasta, porque isso já não nos diz respeito. São coisas muito externas, fúteis, mas nós saímos daquele grupo. Nós vamos passar imediatamente a ser também motivo de conversa. Eles também vão nos apontar, porque nós mudamos, já não somos os mesmos. Nós acho que resolvemos nesse momento fazer aquelas lições de matemática, olhar para dentro e nos corrigir, procurarmos as verdadeiras necessidades da vida. Mas então, estudar a doutrina espírita é o caminho que nos levará à verdade e, por consequência, a uma vida melhor. Cristo tem mais uma mensagem, que está inclusive aqui no nosso quadrinho, que diz que a mensagem do Cristo, aliás, precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Conhecer é o primeiro passo. É o que a gente faz obtendo conhecimentos, como, por exemplo, o nosso grupo de estudos aqui. A gente vai tentar conhecer. Meditar é o segundo passo, aí já é um pouco mais elaborado, porque não basta só que conheçamos, nós temos que entender.
E antes de prosseguir para o terceiro passo, que é o sentir, precisamos diferenciar conhecimento do entendimento, pois que nós podemos conhecer ou decorar uma fórmula, um pensamento, mas se a gente não entender a sua real definição, o seu sentido, não vai fazer nenhuma diferença. Então, nós temos que estudar para conhecer, nós temos que meditar para raciocinar, tirar as conclusões, e aí sim, damos o terceiro passo, que é sentir. Aqui nós já atingimos um estágio mais sofisticado, que depois de conhecer e de elaborar o conhecimento, ter isto introjetado em nós, a partir do momento em que nós sentimos, já não tem mais caminho de volta. A gente não volta a ser o que era, né? Os nossos erros, os nossos enganos, as mudanças, isto fica para trás. A gente começa a corrigir e a descartar. E, por fim, viver. Pôr em prática todas essas lições aprendidas. Através desse passo, então, da vivência, né? Então, esses são os quatro passos que contemplam esta mensagem aí do Cristo. E que no turbilhão das tarefas do dia a gente tem que lembrar. E voltamos a Jesus quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. A sua cruz, na verdade, é o tremendo esforço que nós precisamos fazer para nos livrarmos destes fardos materiais, das nossas tentações, que são, entre elas, a autoridade, o poder, o querer a fortuna, o nosso orgulho, o egoísmo, tantas outras ações que falsamente parecem ser o objetivo principal e final das nossas existências, mas não são. E onde é que nós encontramos o mapa que nos levaria para nós mesmos? A gente pode se surpreender, mas o paraíso, o céu que almejamos, está aqui dentro de nós. Está na nossa própria consciência. Quando a gente diz que quer ir aos céus, podemos ir às nossas próprias consciências. As nossas próprias consciências são, na verdade, nosso espírito puro. É aquilo que nós trazemos desta centelha divina que o Pai nos deu e que a gente sabe disso desde criança. Peguemos uma criança de 2 ou 3 anos, fazendo arte dentro de casa, abrindo o armário, puxando as panelas ou os pratos, deixando quebrar. A criança já tem 2 anos ou 3 e já fala. Se você, de repente, entra naquela cozinha, sabe o que a criança vai dizer? Vovó, não fui eu. Por quê? Porque ela sabe que errou, ela sabe que fez alguma coisa que não deveria fazer. Isso é a consciência, isso é a centelha divina, isso é a virtude, isso é o nosso espírito que está lá e que a gente, como as lições de matemática, esquece, deixa escondido lá no fundo do baú. Então, a consciência é esse paraíso. E nós temos que alcançar esta consciência através dos nossos pensamentos, que vão levar a palavras, as melhores palavras, e pensamentos e palavras também vão nos levar a melhores atitudes. E tudo isso num constante aprimoramento evolutivo espiritual. E este aprimoramento, então, nos leva à necessidade de sermos mais caridosos, solidários com nossos irmãos, tal como ensina Jesus, e diz ser o ato mais nobre, a caridade. Então, a gente vai perceber em pouco tempo que é sempre no âmbito pessoal, individual, a decisão de nos melhorarmos e de nos transformarmos. E para isso é preciso trabalhar, preciso ter ajuda aqui da vontade, que é uma segunda qualidade que Leon Denis também enfatiza bastante. Então, nesse nosso crescimento espiritual, ele não acontece só pelas trilhas da dor. A dor, embora ensine bastante, ele também pode ser conhecido através do exercício do amor, como ensina o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, e diz: acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Os teus erros, tuas falhas, os teus enganos podem ser relevados se através do amor
você agir em relação ao teu próximo. E para encerrarmos, temos aqui do livro Recados do Além, no capítulo Recomeço, de Emmanuel, a seguinte citação: reflete em teu arsenal interior de recursos e bênçãos, ou seja, aquilo que recebemos do Pai, e surpreenderás um tesouro de energias em ti mesmo, cujo acesso descobrirás meditando simplesmente nestas duas palavras: posso recomeçar. Agradeço aí pela atenção de todos. Espero que, tendo sido instrumento da espiritualidade superior, possa ter tido um mínimo de intuição para passar para vocês um pouquinho do muito que serviu para mim. Apenas um pouquinho do muito que serviu para mim estar aqui hoje na companhia de vocês, dividindo este espaço. Agradeço a atenção de todos.